Pronto, começou. Então, vamos lá. Então, vamos dar início, não é, à nossa reunião. Vamos, nesse instante, então, asserenando os nossos corações, buscando a sintonia com os benfeitores amigos, buscando encontrar, nesse instante, o amparo de Jesus, o amparo de Deus, o nosso Pai, encontrando na presença amiga de Maria de Nazaré, do nosso querido Pai João, que comanda este trabalho vinculado ao Centro Espírita União e Fraternidade. E nessa noite abençoada, nós rogamos a Jesus que adentre no lar de cada um de nós, nos abraçando, nos fortalecendo, e que nesse abraço possamos sentir a presença viva do Mestre querido, sentindo a força que Ele nos passa, e cada vez mais tendo a certeza absoluta da presença de Jesus em nossa vida, sabendo que estamos aqui e somos capazes de desenvolvermos essas potencialidades que temos por sermos filhos de Deus, e contando com o amparo de todos esses amigos queridos que, caminhando na nossa frente, voltam para iluminar o nosso caminho. E hoje, reunidos nesse encontro, nós vamos deixando os nossos corações transbordarem de alegria pela felicidade de podermos conversar, relembrar e aprender as lições de Jesus. Mestre querido, nos fortaleça para que nós possamos percorrer a nossa caminhada com muita coragem, com bom ânimo, com fé, tendo a força de reerguer-nos todas as vezes que forem necessárias, e essa certeza de que não estamos sozinhos. Derrama suas bênçãos, Senhor, a cada um de nós, e envolva o Mário, para que ele possa, Jesus, passar o tema escolhido para hoje com toda clareza, e que nós tenhamos a força e o discernimento de compreendermos essa lição, a coragem de colocarmos em prática e de realmente vivenciarmos o Evangelho. E em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre amado, de todos os benfeitores queridos que com certeza estão aqui conosco, nos amparando, nós iniciamos o encontro do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que o tema para hoje tem muito a ver com todos nós, nas nossas vidas. Eu busquei uma vivência de Filipe, o apóstolo Filipe. Ele tinha, assim... Filipe era muito dedicado, ele absorvia o conteúdo que Jesus passava, ele quase que gravava na memória aquele conteúdo e tinha a impressão, a convicção de que ele estava pronto, que ele era grande no saber, dado a dedicação que ele tinha quando Jesus orientava, explicava, ensinava. Mas Filipe, no dia a dia, ele encontrava muita dificuldade na aplicação daquilo que ele aprendia. Parece eu.
aprende, aprende, aprende e para aplicar. Às vezes aplica, às vezes você para. Então, uma coisa é o tomar o contato, a outra coisa é viver essa lição que se aprende. Um dia ele começou a andar porque ele estava inconformado, as pessoas não me compreendem, eu falo tudo que Jesus ensina e as pessoas não compreendem. E aquilo fervia na cabeça dele. Ele estava assim quase que explodindo. Andou para lá, andou para cá, nas cercanias da cidade, até que numa determinada região, um determinado ponto ali das andanças, bem na periferia, ele ouve um balido de ovelhas. E aquilo tirou da sua meditação, da sua reflexão, e ele viu um pequeno rebanho e umas 4 ou 5 que se desgarraram e vinham na direção dele. Uma bem pequenininha, um bebê ovelha, veio bem na direção dele e ele, num impulso, até meio que infantil, né? As crianças que adoram se envolver com os animais, ele estende a mão e passa assim nas costas daquela ovelhinha. E aquela ovelhinha, ela sentiu o que nós sabemos hoje através do Espiritismo, sentiu o magnetismo de Filipe. E parou. E ele continuou fazendo um carinho na ovelha, e ela começou a passar a cabeça na perna dele, e ele compreendeu que aquela ovelha estava trocando o carinho com ele. Ele dava um carinho para ela e ela retribuía roçando a cabeça na perna dele. Claro que nós sabemos nos dias de hoje, através da codificação de Kardec, que era uma troca de energias, né? Era uma troca fluídica de Filipe com a pequena ovelha. E ele gostou daquilo, até porque o fez desligar dos seus pensamentos, e sentou numa pedra e a envolveu mais ainda aquela ovelhinha. E ficou absorto naquele momento, naquela vivência, até que ele sentiu a mão de alguém no seu ombro. Ele virou, era Bartolomeu, o outro dos apóstolos. E Bartolomeu disse a Filipe: o bom pastor sempre dá atenção às suas ovelhas, famintas de alimentos e de aprendizado. E Filipe vira para Bartolomeu e diz: mas o faminto aqui sou eu. Eu preciso entender por que as pessoas não compreendem o que eu falo, se o que eu falo eu aprendi com o mestre. Bartolomeu, olha, não temos muito tempo, porque daqui a pouco começa a nossa reunião com Jesus. E no caminho, Filipe foi contando a Bartolomeu os pensamentos e aquela situação como começou. Chegaram ao casarão, como de costume, onde eles estudavam, onde Jesus orientava, tinha a prece inicial, muito fervorosa, sempre. E depois, alguém sempre tinha alguma dúvida e Jesus parava para explicar. Filipe estava ansioso. Naquela noite, André foi quem fez a prece inicial. E a prece acalmou a todos, menos Filipe.
porque o pensamento dele estava corroído, estava perturbado por querer entender o que é compreensão. Porque as pessoas não compreendiam. Porque ele compreendia Jesus, passava as lições e as pessoas não compreendiam. Todos os outros absorveram daquela prece de André e estavam num padrão vibratório muito agradável. Mas Felipe não. Às vezes, nós vamos tomar o passe e tem, então, a preleção, a exposição evangélica, o comentário do evangelho, mas estamos tão fora de sintonia que sequer ouvimos o que estão falando. Mais ou menos assim que estava Filipe. Tamanha preocupação com compreensão que ele não aproveitou da fervorosa prece de André. Terminada a prece, ele, ato contínuo, diz a Jesus: Mestre, ensina para nós o que é compreensão. Porque eu saio daqui grande, eu me sinto enorme a cada encontro que temos, a cada reunião que fazemos. Os seus ensinamentos são tão grandiosos que eu me sinto convencido que sei. Mas, mestre, eu tento passar isso para as pessoas e não consigo. Às vezes, perco o controle, fico nervoso. Noutras vezes, chego a ofender as pessoas que não compreendem o que eu estou falando. Eu não sei se elas não compreendem. Não sei se elas me provocam. Não sei se elas não querem compreender. Situações que já presenciamos nas nossas vidas, né? Pessoas que se acham sabedoras. E estudando as escolas do Espiritismo, nós também passamos momentos como o Filipe, achando que tínhamos bastante conhecimento e surgiu uma situação, não tínhamos palavra para expressar. Palavra de consolo, palavra de carinho, palavra para levantar alguém que deu um tropeço. E Filipe disse: chego a ofender as pessoas que dizem não entender o que eu estou falando. Nós vemos aqui uma coisa muito boa, a humildade de Filipe de reconhecer a sua fraqueza no autocontrole. Mas nós vemos aqui também uma fraqueza moral de Filipe de achar, porque ouve do mestre que já está pronto para ser mestre. Então, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós sabemos, é para ser usado para o bem. E não para a discórdia, para criticar, para destruir as pessoas. E diante da pergunta, do pedido de Filipe, Jesus lança aquele olhar sobre todos, como que querendo higienizar o ambiente novamente, porque o Felipe deu aquela desarmonizada com as suas palavras. Derrubou aquilo que André havia construído. Então Jesus lança aquele olhar meigo, carinhoso, amoroso, e vai devolvendo ao ambiente a serenidade que André havia trazido através da sua prece inicial. E Jesus
sempre usa de exemplos da vida, do cotidiano, quando quer passar um ensinamento difícil de compreender. E isso é uma das coisas que Edgar Armond fazia uso, que os mais antigos na federação faziam uso. Hoje se perdeu muito. As pessoas tentam passar as palavras frias e acabam não fixando em quem ouve. Quem ouve já está necessitado. Ele precisa do passe, mas ele também precisa de algum entendimento para reconduzir o seu caminho. E se o exemplo de Jesus era usando o cotidiano da vida das pessoas, para que ali ele passasse a sua lição, o seu ensinamento, por que nós não podemos fazer assim? Então Jesus recorre à construção de uma casa. E ele diz: Felipe, para construirmos uma casa, o que fazemos primeiro? Aplainamos o terreno, corrigimos os desníveis no terreno, eliminamos tudo o que pode vir a atrapalhar a construção da casa, arbustos, buracos, enfim. Deixamos o terreno em condição de construir. Depois, fazemos a fundação, o alicerce. A fundação dos prédios são estacas de não sei quantos metros, e às vezes uma em cima da outra, dependendo da altura que vai se fazer, para que sustentem a construção do prédio. Numa casa é feito o alicerce, exatamente onde vai ser edificado depois as paredes. Então, Felipe, depois de arrumar o terreno, limpar totalmente o terreno, nós fazemos o alicerce. Para que fazemos o alicerce? Para que limpamos? Para poder fazer o alicerce conforme o desenho projetado. Para que fazemos o alicerce? Para que ele dê sustentação à casa que nós vamos edificar. Sem o alicerce, a casa vai cair. Então, nós fazemos o alicerce. Quando o alicerce está pronto, nós temos condições de edificar as paredes. E por que edificamos as paredes? Para que elas deem suporte ao telhado. E por que fazemos o telhado? Para que o telhado proteja a família que vai morar ali, da chuva, do frio, do vento, de animais que possam entrar. Então, as paredes que estão fortificadas, solidificadas em cima do alicerce, elas suportam o teto que vai ser colocado. E o teto tem essa função de dar proteção. E essa proteção é que permite uma família mudar-se para casa quando pronta. A compreensão, Felipe, é a mesma coisa. A compreensão vem da nossa mente. No Espiritismo, nós damos o nome de casamental. André Luiz aborda muito isso nas suas obras. Casamental. Olha Jesus falando o que nos anos 50 do século passado, o Chico psicografou de André Luiz. Jesus falando há 2000 anos. Precisamos
ir à casa mental como vamos ao terreno. Se limpamos o terreno, tiramos aquilo que atrapalha para a construção da casa, na nossa mente precisamos tirar tudo aquilo que nos atrapalha. Tudo aquilo que botamos lá e que não serve para o bem. Precisamos tirar de lá os medos, as angústias, os preconceitos, as inseguranças. Tudo isso nós colocamos no que André Luiz chama de casa mental, na nossa mente, cuja sede é no espírito. O corpo físico fica e o espírito prossegue. Então, primeira coisa que precisamos fazer, Felipe, olhar para a nossa mente e desmanchar o que não é bom e esteja lá. Isso, século VI a.C., Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Ele adota outros neologismos, mas é isso. Conhece-te a ti mesmo se quiser melhorar. Não é espiritismo, é filosofia. Sócrates, para muitos, o maior filósofo. Então, vamos limpar a nossa mente de tudo o que nos dá medo, insegurança, pavor, preconceito, tudo o que não serve para nada, disse Jesus. Depois que limparmos, tirarmos tudo o que só nos arrasta para baixo, nós devemos preparar o alicerce do aprendizado, do conhecimento, do saber. O que seria o alicerce do aprendizado, do conhecimento, do saber? É buscar os ideais superiores. O que são os ideais superiores? Bem resumido, o Evangelho de Jesus. Ali está a moral. Ali está o que precisamos aprender. Esse é o ideal superior. Mas Isaías também fala, Malaquias, Daniel, os apóstolos, Paulo nas cartas, João no Apocalipse, que é uma obra linda, e as pessoas têm medo. Por isso precisamos fazer esse curso. Falar de Apocalipse é uma bênção ter essa revelação, gente. E tem pessoas que têm pavor, têm medo. Não vai acabar o mundo. Vai acabar o mal no mundo. É diferente. Então, o alicerce são os ideais superiores. Onde eu encontro os ideais superiores? Eu vou me concentrar no Espiritismo, porque é onde nós temos um pouco mais de conhecimento. O Espiritismo tem os comentários do Evangelho, que são as exposições de temas, né, as preleções, tem esse encontro que é fundamentado nos evangelhos que Jesus trouxe, nos Atos dos Apóstolos, que são ideais nobres, ideais que nos trazem para o bom caminho, ideais que nos levam para uma vida melhor, que nos tiram do campo da inveja, que vai nos movendo para fora do campo do orgulho, do egoísmo, que vai mostrando para nós quem somos. Então, esses ideais superiores, e Paulo ensina muito, passa pela caridade. A caridade no lar, de ter 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos, agredir menos, atacar menos os nossos familiares, os nossos amigos, nos nossos locais de trabalho. Esse é o ideal
superior que Jesus orientava Filipe. E o Espiritismo traz isso nos comentários do Evangelho, nas preleções, traz isso nas escolas espíritas. Como é bom tomar contato com o Evangelho de Jesus já desde o primeiro dia, no básico, com alguém esclarecendo para nós aqueles versículos difíceis de entender. Como fica mais fácil, como nós saímos mais fortes, parecidos com Filipe, mas sabendo que é só o início do caminho. Esses são os ideais. Esse é o alicerce. Então é buscar boas leituras, bons filmes, boas músicas, boas conversas, bons momentos sozinho. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Não tem porquê. Nunca estamos sozinhos. Temos um anjo da guarda. 24 horas por dia. Então, o alicerce é tudo isso que Jesus resumiu em ideais superiores. E as paredes? O que são as paredes? Jesus disse: compreender as leis de Deus. Naquela época, as leis de Deus, conhecida por aquele povo hebreu, eram os 10 mandamentos trazidos por Moisés. Essa era a lei de Deus. Essa foi a aliança estabelecida por Moisés, os hebreus, com Deus, que depois sofreu alterações porque o ser humano às vezes se desvia, né? Mas compreender as leis de Deus, já há 163 anos, é muito mais fácil compreender isso. Porque no livro dos Espíritos, os Espíritos revelam para nós, claro que não estão todas ali, mas ali estão as leis de Deus compatíveis ao nosso grau de compreensão. Compreender as leis de Deus significa o quê? Edificar as minhas paredes. Eu posso ir até aqui. Daqui para lá eu vou fazer o mal para alguém e, consequentemente, para mim. Eu posso ir até aqui. Daqui para lá eu vou fazer o mal para alguém. Então, o que são essas leis? Por exemplo, a lei de ação e reação, que até a ciência explica, que também é conhecido pelo nome de lei causal, ou seja, toda causa tem um efeito. E quando eu começo a compreender essas leis, eu vou entendendo que eu traço o meu caminho, seja ele bom, seja ele não bom. Que eu colho aquilo que eu semeio. Essas leis são a base para que possamos seguir cada vez melhores, mais confiantes em nós mesmos e, sobretudo, em Deus. E eu só sei do Espiritismo a única doutrina que foca essas leis. Porque muitas doutrinas por aí ou pregam uma liberdade meio que exagerada, ou pregam a dor e a tristeza. Porque se Jesus venceu a morte e provou isso, crucificado na sexta, no domingo, aparecendo para os seus discípulos, por que temos que ficar chorando na sexta-feira da paixão? Por que tem que ser pesado esse dia? Em Isaías, já tinha uma expressão assim: o sábado é para guardarmos para Deus,
mas não para sofrermos. E esse sábado tem muita explicação, não dá para falar agora. Então, as pessoas criam situações de tristeza, de melancolia, e os seguidores acabam ficando assim, deixando de ser felizes. Então, compreender as leis de Deus. Essas são as nossas paredes, construídas em cima de um alicerce que é buscar os ideais superiores. Buscar o Evangelho, boas leituras, bons filmes, boas conversas, boas músicas. E uma vez compreendendo as leis de Deus e as paredes edificadas, vem o telhado. Eu avisei. E o telhado, o que é o telhado? Eu estava curioso e li ali e não chegava o telhado. E o que é o telhado? Jesus diz, as vivências. Então, toda vivência é importante. Toda vivência, tudo aquilo que vivemos de bom e o que achamos que não é bom, tudo é importante. Porque disse Jesus, esse é o telhado. Isso que vai te proteger. Então, quando eu aprendo a devolver a outra face, ou seja, apagar o mal com o bem, é o meu telhado. Eu construí o meu telhado. E quando eu construo o meu telhado, eu enfrento o mundo. Jesus foi assim. Os apóstolos aprenderam isso e começaram a viver isso. Chegou a nossa vez. De não ter medo de viver, de não ter medo de se expressar, mas sabendo se expressar. Se a pessoa errou, eu não tenho que criticar ou dizer, eu avisei, você ia se dar mal. Isso ajuda no quê? Então, se eu tenho esse telhado, eu vou compreender que ela errou, porque ela ainda não tem a compreensão que eu tenho de limpar a mente, de buscar os ideais superiores, de compreender as leis de Deus e de viver o máximo possível dentro dessas leis. E assim Jesus diz, Felipe, o contraditório que você encontrar na sua vida, aquele que pensa diferente, o antagonista de você, não é seu inimigo. Ele é um agente de Deus aplicando uma prova em você, para você ver na prática o quanto você aprendeu. Olha que sublime, Jesus. Não existe pessoa chata. Eu que não estou entendendo. É tão misericordioso isso que Jesus disse, que a gente vai ficar a semana para refletindo nisso. Os testes que passamos na vida de contraditórios, de situações inesperadas, de provocações, de injúrias, de difamação, são o nosso Enem. Como estamos naquela situação? Claro que nós vamos escorregar uma vez, derrapar na outra superar. Não é para ter medo nem vergonha. Estamos num eterno aprendizado. Quando o aluno se torna aprendiz
do Evangelho é quando ele completa a escola de aprendizes do Evangelho. Ali ele começa os testes, a vivência, porque ele teve tanta informação dos ideais superiores, tanta informação das leis de Deus, já adquiriu algum controle sobre si mesmo. Então, ali ele vai ser testado e vai saber que será testado. E vai olhar para o lar com olhos mais de paz, de serenidade, de harmonia, no local de trabalho, para as pessoas. E é um processo que nós vamos levar não sei quanto tempo, não sei quantas vidas. Mas se nunca começarmos a limpar o terreno, nunca teremos a casa. Se nunca começarmos a limpar a mente e colocar as coisas edificantes, nunca sairemos do lugar. Assim que Jesus disse. Então, compreensão, Tiago, depois de falar tudo isso, Jesus disse, compreensão é acolher uma ovelhinha órfã desde o nascimento, carente do aconchego da mãe, e você deu um pouco disso e ela te retribuiu. Sem você saber, você compreendeu a carência que ela tinha e praticou a caridade, que é a grande virtude. A caridade. Então, ser ofendido, ser caluniado, seja lá o que fizerem para conosco, nós, a partir de hoje, vamos repensar. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Só um me avalia. E ele me perdoa. Eu não preciso me esgoelar, brigar, provar nada. Tenho que viver. Porque até nisso Sócrates dá um grande exemplo para nós. Sócrates quis ensinar as crianças, os jovens, adolescentes, da sua filosofia, para que ali viesse uma geração melhor entre os gregos. E aí os jovens começaram a questionar seus pais. Imagina, século VI a.C., um filho questionou um pai, uma mãe. Num mundo extremamente patriarcal. A única sabedoria era do pai. Os pais se revoltaram e pediram a prisão, e mais que isso, a morte de Sócrates, porque ele estava desviando os jovens. De fato, estava. Das trevas para a luz, ensinando a pensar, ensinando a ser homens melhores. Mulheres também, as meninas, melhores. Foi preso, os discípulos foram visitar. Mestre, fuja daqui, nós já arrumamos tudo. Ele, não tenho do que fugir, mas eles vão te matar. Ninguém pode me matar. Isso é fé. Isso é conhecimento. O espírito não morre. E ele disse, a morte ou é um eterno dormir, ou eu vou encontrar os sábios, onde eu acordar. Ele já falava do plano espiritual, século VI a.C. Aí apelaram para a esposa. Vá lá, convence Sócrates, vamos tirá-lo de lá. A esposa foi. Eles vão te matar, ele. Ninguém pode me matar. Ele tinha consciência. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, capítulo 4, para quem se interessar. Item 4. Mas você não fez nada.
Eles vão te matar, mas você não fez nada, disse a esposa. E ele disse para ela, olha que sabedoria. Acaso você quisesse que eu teria feito? Você queria, por acaso, que eu tivesse cometido algum ato errado? Tenho a minha mente tranquila. Então, quando você tem consciência do que está fazendo, não se deixe levar pelas mentiras e pelas injúrias. Confie em Jesus, confie em Deus, confie no seu mentor, no seu anjo de guarda, e comece a eliminar esses pensamentos que vêm em momentos inoportunos, atrapalhar, tirar do bom caminho. E cuide-se do que você vê, ouve, lê, para não abrir essas brechas nos seus pensamentos. Muita paz a todos, com a compreensão de Felipe. Alguma pergunta, algum comentário? Bom, acho que todo mundo está pensando, né, Mário? Porque nós temos tanta dificuldade ainda em... Na verdade, temos esses dois lados, não é? Ou como o Felipe, que a gente fica se achando, né? E ao mesmo tempo que a gente se acha, às vezes a gente se coloca lá embaixo, como não sendo merecedor. Então nós temos que construir isso na gente, não é? Esse equilíbrio, não é? Entre como você disse, não é? Viver de uma maneira plena, sem se preocupar com se estamos Certo e agradando errado. ou não, não é? Fazer o bem, não é? Tirar o chicotinho das costas, não é? E fazer o melhor. Eu acho que é isso, olhar assim, o que eu fiz de bom hoje, não é? Estou procurando seguir os ensinamentos, estou cumprindo, né? Estou me adequando nas leis de Deus. E nisso a gente lembra o que está lá no Livro dos Espíritos, né, na questão, acho que 919, do Santo Agostinho, que fala do autoconhecimento, que toda vez não, todos os dias, quando ele ia dormir, ele parava e fazia uma reflexão sobre o que ele fez durante o dia, se realmente aquilo que ele fez estava de acordo com as leis divinas. Então ele diz que isso é um dos instrumentos para o autoconhecimento. Quer dizer, vamos nos refletir. O que eu fiz hoje prejudicou alguém? Né? Eu não cumpri com as leis divinas? Aquilo que eu fiz, né, trouxe algo de bom? Então a gente começar a observar, porque muitas vezes todas as vezes, né, no momento que acontecem as coisas, nós deixamos fluir aquilo que está lá às vezes guardado no nosso íntimo e que demonstra mesmo quem nós somos verdadeiramente. E quando passa, né, a hora que a poeira baixa e a gente vai pensar e refletir no que aconteceu, nós estamos com a cabeça fresca e a gente consegue avaliar mesmo. Não é? Fiz aquilo, poderia ter agido de outra maneira ou fiz o correto? Então, começar a fazer esse exercício, não é? Ao dormir, pensar, bom, como é que foi meu dia hoje? Né? Cumprir com aquilo que eu estou me propondo, com esse aprendizado dos ensinamentos, e aí a gente vai conseguir ter essa paz, né, que nós buscamos, e acho que muitas vezes nós vamos nos surpreender com o quanto que nós estamos aprendendo, não é? Porque a gente não vai mais se desmerecer tanto, não é? E perceber que nós Exatamente, já estamos caminhando bastante. exatamente. E Santo Agostinho, quem não conhece a vida dele, foi um peralta, aprontou muito.
A mãe, que na Igreja Católica é conhecida por Santa Mônica, teve muito trabalho. Passou 28 Conhecer, anos orando por ele, para que ele pudesse tomar juízo. Olha, 28 anos. E ele tomou. vocês viram, né? Por isso que as Mônicas vêm com missão assim. Não, mas o que é interessante, né, que a gente pode até trazer sobre Santo Agostinho, que a mãe orando tanto por ele e toda vez chega o nosso momento, como chegou dele, onde ele escutou uma palavra, e naquela palavra que ele escutou foi quando ele abriu o seu coração. E foi quando ele ouviu, acho que foi, se não me engano, em Milão, mas eu sei que foi com Ambrósio, que hoje é Santo Ambrósio, né? Ele falando, e aquilo tocou de uma maneira que ele, Foi, Ambrósio. né? Foi Ambrósio, né? Aí ele mudou. Então, olha só, quando chega o momento que alguém vai escutar alguma coisa e vai tocar tanto o nosso coração e a gente vai sentir esse impulso de querer fazer o melhor. E é o que ele fez, não é? Conseguiu, assim como Paulo também não perseguiu, não é? Foi o responsável pela morte do primeiro cristão e depois não ficou se lamentando, ai, por que eu matei? Ai, por que eu fiz? Ai, por que nem o Paulo, né? O Agostinho, que foi um devasso. E aí ele ficar se Assumiu o erro lamentando e disso, seguiu. não. Ele seguiu em frente e tanto conseguiu se aproveitar a oportunidade que ele volta e integra a equipe do Espírito de Verdade para trazer a codificação. Então, olha quanta capacidade, potencialidade que nós temos esperando para a gente abrir o coração. Então, hoje nós temos essa oportunidade com a doutrina espírita de nos conhecermos e de perceber quanta coisa boa nós temos, não é? Já fizemos um monte de bobagem? Já, mas vamos daqui para frente, o que nós podemos construir para a nossa vida? Isso que é o importante. Bem, então, ninguém quer comentar nada? A Val colocou aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Val, quando as pessoas estão em discussão, um grupo, a recomendação é fazer prece. A sua prece, Emmanuel diz assim, imagina um quarto escuro, não tem luz, vem um vagalume, parece uma lâmpada, ou um palito de fósforo, ou uma vela. Então, que diante de um quadro desse que você descreve, de muita gente em discussão, palavras às vezes pesadas, provocativas, faça você a prece. Você vai ser o vagalume, a vela, o palito de fósforo aceso, a lanterna, que vai ajudar a harmonizar um pouco o ambiente. E essas experiências, quando fazemos de coração, buscando apoio do plano espiritual superior, é infalível. De repente, cansei de falar. Aí outro, eu vou tomar uma água. Então, de algum jeito, aquela discussão enfraquece. E tem outros comentários, mas vamos em frente. Então é isso, né? Vamos, então, partindo para o nosso encerramento, agradecendo muito a Deus a oportunidade desse encontro, essas reflexões de hoje que com certeza estão fazendo diferença na nossa vida, nos conscientizando agora, não é? Que todos nós estamos, então, no caminho da construção de nós mesmos e que possamos utilizar, né, todos os instrumentos e o material necessário para que essa construção então tenha, não é, essa base sólida, que as nossas paredes possam estar retas, bem pintadas, nosso telhado bem sem goteira nenhuma, para que sejamos mesmo, não é, essa edificação de luz que foi a proposta que nós fizemos antes de reencarnar. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus querido. Obrigada, Maria Santíssima. Obrigada, todos os benfeitores.
E obrigada especialmente ao nosso mentor individual, esse espírito amigo que se propôs a nos acompanhar nessa existência, nos inspirando, nos conduzindo no caminho do bem, e que nós possamos então, Senhor, aproveitar a companhia desse espírito que tem mais conhecimento que nós, que enxerga mais longe, mas que ao mesmo tempo respeita tanto a nossa liberdade de escolha, que possamos ter a lucidez de entender as suas orientações, para que sejamos essa casa de luz, que sejamos esse templo, onde possamos abrigar o nosso espírito e, crescendo ainda mais, abrigar a nossa família e a comunidade onde nós vivemos. Nesse instante, agradecidos a Deus por tudo, vamos agradecer doando as nossas energias, doando o que temos de melhor, envolvendo nosso planeta Terra em vibrações de paz, de amor, de harmonia, doando os nossos fluidos para que os doentes possam receber o lenitivo para suas dores, vibrando fortalecimento, equilíbrio a todos os doentes, os desesperados. Que tenhamos assim a força de caminharmos nessa existência e superarmos essas provas, esses testes que mostram o quanto já somos capazes ou aquilo onde a gente precisa se empenhar um pouquinho mais. Vibremos pela harmonia entre os lares, pelo respeito entre as pessoas, vibrando pelos médicos, por todos os profissionais de saúde, para que tenham força para continuar na sua profissão, levando o lenitivo, a saúde, a ajuda a todas as pessoas que necessitam. Vibrando pelo nosso país, para que tenhamos a justiça, para que tenhamos um governo ético. E vibrar, Senhor, para que o Evangelho possa ser abrigado em todos os lares, em todos os corações da população desse planeta. Que Jesus permaneça com cada um de nós. Que Maria possa abraçar cada um, passando todo esse amor, passando amor a todos aqueles corações desesperados que estão à beira de um suicídio, a todos os corações depressivos, aos corações ansiosos, com síndrome do pânico, que todos possam deixar a esperança brotar em seus corações e que tenham a oportunidade de encontrar mãos amigas que passem a eles essa certeza de que Deus não desampara e que todos nós somos capazes de resolver as situações difíceis. E em nome de Deus, em nome de Jesus, dos benfeitores amigos, nós encerramos o encontro desta noite. Muita paz a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.